Obrigado a todos pelo convite. Para mim é uma satisfação estar com vocês em mais esta noite de estudo. O assunto que nós vamos falar é sobre beneficência exclusiva. E este assunto, ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos encontrar uma pergunta de Allan Kardec no final deste capítulo, e que foi respondida pelo espírito de São Luís em 1860. A pergunta é a seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta que São Luís deu: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual sua crença, sua opinião, seja sobre o que for. E continua São Luís dizendo: obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse a pessoa por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. Assim, nós vamos ver claramente nessa resposta de São Luís que a beneficência exclusiva deve ser abolida das nossas atitudes para com o próximo. E se nós formos lembrar da história da humanidade, principalmente aquela após o Cristo, nós vamos encontrar que Jesus, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi crucificado, justamente por aqueles que não tinham a mesma simpatia que ele pelas coisas espirituais. O poder vigente da época não aceitava de forma nenhuma que a sua doutrina tivesse o impacto que teve junto à população. E eles, os detentores do poder, os fariseus, ficaram temerosos e estimularam a perseguição ao Cristo, torturando-o e levando-o à crucificação. Nem por isso Jesus deixou de fomentar o sentimento do amor a todos aqueles que o procuravam, tanto aqueles que pensavam que haviam assimilado a sua doutrina, que pensavam como ele, como também todos aqueles que o procuravam para tirar proveito de sua condição ou para fazer com que ele pudesse cair em uma situação de dúvida para com a comunidade. Isso os fariseus faziam continuadamente. E assim nós vamos ver que o Cristo nunca deixou de dar o amor e prestar a caridade a quem quer que seja. Em determinada época, nós vamos encontrar, narrado justamente no livro Há 2000 anos, que Públio Lentulus... Pois não? O senhor poderia, por gentileza, colocar no modo apresentação os seus slides?
Não está passando? Está numa janela pequena. Maria, é no seu. Você tem que colocar em cima da sua tela, fixar, aí sai, aí você escolhe a tela que você quer selecionar. Igual aqui está normal, do professor está normal, porque eu fixo ele aqui. Então, continua. Desculpe. Pois não, bem. Obrigado. Públio Lentulus, narrado no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, mostra que, em determinada época, quando sua filha Flávia ela contraiu uma doença, para a época incurável, ele procurou o Cristo na calada da noite. E o Cristo identificou o senador romano como sendo o marido de Lívia, que era uma cristã convertida. E então ele diz para Públio Lentulus que ele iria ajudar a sua filha justamente pela fé que tinha toda a família, todas as pessoas envolvidas com aquela criança doente. E deixou, então, a mensagem de amor a alguém que havia justamente buscado uma situação de perseguição ao próprio Cristo. Nós vamos encontrar em outras situações que os discípulos de Jesus, que foram os responsáveis por levar a doutrina cristã para o mundo, eles nunca deixaram de levar a mensagem do amor a quem quer que fosse, aos seus seguidores, mas também àqueles que eram contrários à mensagem do Cristo. E todos eles foram torturados praticamente, todos eles morreram ou por crucificação, ou decapitados, ou trucidados, e nós vamos encontrar que somente o apóstolo João teve uma morte natural. Nós vamos ter na própria doutrina espírita a figura de Leon Hippolyte Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, que, mesmo sendo criticado, mesmo sendo perseguido pela imprensa, pela igreja, ele nunca deixou de atender a quem quer que fosse, oferecendo à humanidade a doutrina espírita, essa doutrina que nós hoje abraçamos. Vamos encontrar a figura de Francisco Cândido Xavier, que encontrou restrições até mesmo na sua família, mas ele jamais deixou de ser benevolente para com os seus familiares. Nós vamos ter Divaldo Pereira Franco, que também teve na sua família as contrariedades, onde seu pai não aceitava, no início, a condição de médium que ele era desde a infância, e ele nunca deixou de amparar aqueles que pensavam de forma diferente dele. Portanto, nós vamos ver que, na história da humanidade, na história da doutrina espírita, nós nunca tivemos a beneficência exclusiva por parte destas pessoas que foram responsáveis por implantar doutrina de amor, como, por exemplo, Cristo, uma doutrina de esclarecimento, uma ciência comprovada cientificamente, e, acima de tudo, com consequências morais, como é a doutrina espírita. Portanto, estas pessoas nunca praticaram a beneficência exclusiva, sempre tiveram abertas para ajudar a quem quer que fosse, independentemente da forma como as pessoas pensavam ou seguiam. E nós poderíamos estar pensando, mas estas são pessoas extraordinárias, mas na internet existe uma mensagem chamada A Nobreza Humana,
onde nós vamos encontrar uma história dos tenores Plácido Domingos e José Carreiras. E nós vamos ver que eles dois, eles tinham uma rivalidade bastante grande, uma rivalidade étnica, porque entre madrilenhos e catalães existe uma animosidade bastante grande. Plácido e Carreiras, eles não fugiram à regra em 1984, por questões políticas, eles tornaram-se inimigos. No entanto, eles eram muito requisitados em todo o mundo para fazer suas apresentações, mas ambos faziam questão de constar em seus contratos que eles só se apresentariam se o seu desafeto não fosse convidado. Mas José Carreiras ganhou um inimigo implacável e que Plácido Domingos acabou praticamente não tendo mais nenhuma situação de importância para ele, porque ele havia sido surpreendido pelo diagnóstico da leucemia. Submeteu-se a vários tratamentos, como autotransplante de medula, trocas de sangue, e ele era obrigado para esse tratamento a viajar mensalmente para os Estados Unidos. E sem condições de trabalhar, com alto custo das viagens e do tratamento, a sua fortuna praticamente se acabou. E sem condições financeiras para prosseguir o tratamento, Carreiras tomou conhecimento de uma instituição em Madrid denominada Fundación Hermosa. Fora criada com a finalidade única de apoiar a recuperação de leucêmicos. Graças ao apoio dessa fundação, ele venceu a doença e voltou a cantar. Ele passou a receber os seus altos cachês e se interessou em se associar à fundação, como gratidão pelo benefício recebido. Foi então que, lendo os estatutos, descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente, era justamente o seu grande e maior desafeto, Plácido Domingos. Mais do que isso, ele descobriu que a fundação fora criada, em princípio, para atender a ele, José Carreiras, e que Plácido Domingos se mantinha no anonimato para não o constranger, por ter que aceitar o auxílio de um inimigo. Um momento extraordinário e muito comovente aconteceu durante uma apresentação de Plácido Domingos em Madrid. De forma imprevista, José Carreiras interrompeu o evento e se ajoelhou a seus pés. Pediu-lhe desculpas e depois, publicamente, lhe agradeceu o benefício do seu restabelecimento. Mais tarde, quando concedia entrevista na capital espanhola a uma repórter, lhe perguntou a Plácido Domingos por que ele criara a Fundación Hermosa. E aí, então, ele responde para a repórter, porque uma voz como essa não se podia perder. Portanto, nós vemos aí um exemplo de pessoas comuns que não usaram a beneficência exclusiva quando o seu sentimento de fraternidade, de solidariedade, mesmo para com o inimigo, havia sido tocado. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos ver vários capítulos, várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo, que falam na necessidade de nós amarmos ao nosso próximo.
E nós vamos encontrar no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, esta passagem de Mateus que fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? E Kardec, na interpretação do texto evangélico, ele diz que se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar aqueles que não nos amam é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das grandes vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Portanto, nós vamos ver neste capítulo uma complementação da resposta que São Luís deu a Allan Kardec sobre a beneficência exclusiva e mostrando a necessidade de nós amarmos a quem quer que seja, de estendermos as mãos sempre, mesmo que seja um desafeto, mesmo que seja um inimigo, um adversário atual, mas que nós possamos realmente abrir o nosso íntimo e superar o egoísmo e o orgulho que possamos ter dentro de nós, fazendo com que a beneficência seja estendida àquela criatura que está necessitando. Um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo consta do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, e o item sacrifício mais agradável a Deus. Mais uma vez, Mateus: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois, então, voltai a oferecê-la. Assim, nós vamos ver a necessidade de nós nos reconciliarmos sempre com os nossos adversários. E não existe forma mais solidária, mais fraterna, do que nós nos reconciliarmos por meio de uma beneficência. Assim, quando Mateus diz: ide reconciliar com vosso irmão antes de colocar vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável consiste em haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a prece tem valor real. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma outra informação que é muito importante para nós, que fala sobre fora da caridade não há salvação. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala talvez uma das mais belas páginas do Evangelho sobre a necessidade da caridade. Ele escreve, então: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá.
A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Portanto, nós vemos que a beneficência, a benevolência, a caridade é algo que deve fazer parte realmente da nossa vida, em qualquer que seja a situação, independentemente a pessoa para quem está sendo destinado aquele ato, aquela palavra, aquele pensamento por meio da prece. E qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus? Esta foi uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, e está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, e a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Este é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E nós vamos usar um texto de Richard Simonetti, onde ele fala que caridade seria, então, na ótica do Livro dos Espíritos, a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. A indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. É o ato de esquecer tudo que de errado foi cometido contra nós. Mas, acima de tudo, não ficar somente no esquecimento. É não desejar a retaliação de forma nenhuma. Assim, nós vamos encontrar que no exercício de benevolência existe um trabalho em favor do semelhante. No exercício da indulgência existe a solidariedade em face das limitações e fraqueza do próximo, evitando discriminá-lo. No exercício do perdão, nós devemos esquecer o mal que se tenha recebido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. E agora nós vamos ver que é impossível sustentar o amor, torná-lo operoso e produtivo sem o combustível da caridade. Assim, mais uma vez, nós vamos entender que a beneficência exclusiva, ela não pode ter lugar em nossas vidas, justamente porque todos nós somos abastecidos energeticamente pelo amor que nós desejamos ao nosso próximo. E aí nós vamos ver que Simonetti continua, e ele fala que encontramos na via pública uma mulher em penúria, rodeada de filhos maltrapilhos e famintos. Nós nos sensibilizamos e pensamos: que quadro triste, meu Deus! Quanto sofrimento! Estendemos-lhe alguns trocados e seguimos em frente, evocando, cheios de compaixão: Jesus, a ampare, minha irmã. Nesse exato momento, brilhou em nós uma réstia de amor, infiltrando-se no impassível egocentrismo humano. Mas esse amor, essa réstia de amor, é um amor vazio, efêmero, um amor quase inútil que se limitou à esmola para aliviar a consciência, transferindo para o Cristo uma providência melhor. Assim, sem a caridade,
O amor pode ser muito displicente. Neste caso, a pessoa que estendeu aquela ajuda à mãe sofrida teve compaixão, mas não teve a benevolência. Numa outra situação, nós vamos encontrar um grande amigo. Gostamos dele muito, mas um dia ele faz algo que nos desagrada. Irritamo-nos profundamente, azedamos nosso relacionamento, distanciamo-nos, jogando fora uma gratificante amizade. E é sem a caridade, sem a compreensão, apenas porque a pessoa não pensa da mesma forma que nós, não reage da mesma forma como nós esperamos. Aquele companheiro querido de outrora pode converter-se num estranho. E aí, faltou a indulgência, que é uma das definições que se encontra na palavra caridade. Faltou a indulgência para analisar a situação, que muitas vezes é difícil no relacionamento interpessoal. Uma outra situação, por exemplo, um casal vive muito bem. Marido e mulher amam-se profundamente. Diante de situações difíceis que pode e acontece entre o casal, um dos dois abandona imediatamente o lar, sem buscar a reconciliação. Como consequência deste abandono, dessa separação, ambos estagiam em crônica infelicidade, marcada por insuperável nostalgia. Nós vamos ver que sem a caridade, o afeto mais ardente, que acontecia nos idos tempos deste casal, pode ser afogado num oceano de mágoas e ressentimento. O que faltou neste relacionamento foi o perdão. O que vigorou nesta relação foi o orgulho doentio. Assim, nós vamos encontrar que sem o perdão, sem a indulgência, sem a benevolência, nós também não temos a caridade. E quando nós vamos ver os religiosos, aqueles religiosos que se instalavam em lugares isolados, impondo-se privações, flagícios como sacrifício em favor da humanidade, como eles pensavam. Em sua maioria, eles comprometeram-se em excentricidades e desequilíbrios. Sem a caridade, o amor pelo semelhante pode converter-se em perturbadora paixão por nós mesmos. Assim, nós vamos ver que a caridade deve ser um lema em nossas vidas. A beneficência exclusiva, ela não deve fazer parte da nossa conduta, do nosso procedimento, dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós não podemos jamais escolhermos a quem nós devamos fazer a caridade, mas devemos simplesmente amar ao próximo, independentemente do seu credo, independentemente da sua opinião, e estendermos sempre a mão àqueles que muitas vezes nos procuram na calada da noite. Nós vamos encontrar nessa mensagem que o tamanho das pessoas variam de acordo com o grau de envolvimento. A pessoa é enorme quando fala do que leu e viveu, quando trata as pessoas com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado. No entanto, a pessoa é pequena quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco gentil,
quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade, o respeito, o carinho, o zelo e até mesmo o amor. Uma pessoa é gigante quando se interessa pelo seu próximo, quando busca alternativas para o seu crescimento. No entanto, é uma pessoa pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma pessoa pode aparentar grandeza ou humildeza dentro de um relacionamento, pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. É difícil conviver com essa elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem diante de Deus. O julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e, ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade e o amor que ele coloca em suas ações. Assim, nós vamos ver neste tema, beneficência exclusiva, que nós realmente precisamos abrir os nossos corações e fazer com que o auxílio se faça a quem quer que seja, que possa atender a todos aqueles com quem nós convivemos, na família, no trabalho, na sociedade, onde estivermos, independentemente da forma que a pessoa pense, igual ou diferente de nós, que possamos estar sempre abertos a auxiliar e fazer com que a sociedade tenha momentos de mais felicidade, momentos de mais alegria, momentos de mais fraternidade, onde possamos olhar um para o outro sem ter a dúvida, sem ter os questionamentos e sem ter a desconfiança de que estamos ou podemos estar sendo traídos. Abramos o nosso coração e façamos com que a lição do Cristo, a lição que a doutrina espírita nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo, possa ressoar nos nossos íntimos e possa espalhar pelas nossas ações, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Que todos tenham muita paz.